Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live do mês da campanha da conscientização da distorção da imagem corporal. É um prazer enorme estar aqui e essa live também vai trazer um assunto muito importante, que é a complexa relação entre a família e os transtornos alimentares. Então vamos ter uma mesa com uma contribuição muito importante, profissionais que trabalham há muito tempo e uma convidada especial. E quem vai intermediar essa mesa é a Natália, que ela é fisioterapeuta e licenciada no método MBT. Ela faz parte da minha equipe e hoje ela está aqui também como convidada para ajudar a fazer essa intermediação. Então, Natália, boa noite, bem-vinda. E gostaria então que você apresentasse o conteúdo que a gente vai falar hoje. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre, então, a relação, né, com os pais e a família no distúrbio alimentar. E é super importante, um assunto de extrema sensibilidade, a dinâmica familiar. Nós vamos estar explorando as complexidades das relações, como elas podem influenciar tanto no desenvolvimento quanto no tratamento dos transtornos alimentares. Hoje nós sabemos que os transtornos alimentares não afetam apenas o indivíduo que vivencia, mas também um impacto profundo nas famílias. Desde os padrões de comunicação até dinâmicas de poder, as relações familiares desempenham um papel significativo na forma como os transtornos alimentares se manifestam e são abordados. Nossa esperança é que essa mesa redonda não apenas aumente a conscientização sobre a importância da dinâmica familiar nos transtornos alimentares, mas também ofereça insights práticos e inspiradores sobre como podemos fortalecer e nutrir as relações familiares em face desses desafios complexos. Nós vamos ouvir as contribuições valiosas dos nossos participantes, hoje com a doutora Bruna, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, fundadora do CETA, que é o Centro Especializado em Transtornos Alimentares em Curitiba. A Cláudia Alaminos, educadora parental, fonoaudióloga, estou precisando de fono, pela USP, psicopedagoga, mestre em psicologia e educação também pela USP, educadora parental certificada e pós-graduada em educação parental, com ênfase em inteligência emocional destinada a responsáveis por adolescentes. E a Ana Helena, que é nossa convidada especial, passou pelo processo de tratamento de um transtorno alimentar com sua filha. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Gente, como o objetivo dessa campanha é falar sobre a inconsciência da distorção da imagem corporal, eu queria fazer um breve resumo, né, da importância da gente trazer o entendimento desse processo, né? A gente sabe que ele é um aprendizado, e um aprendizado a gente não tem controle, né? Então, eu vou pedir daqui a pouquinho para a doutora Bruna trazer novamente os conceitos básicos da distorção da imagem corporal, porque ela traz os desdobramentos muito complexos e nós estamos aqui para esclarecer isso, tá bom? Então, doutora Bruna, a primeira pergunta vai para você, e eu gostaria que você deixasse, né, trazer o contexto e esclarecer por que as pessoas não reconhecem que estão acometidas por um distúrbio de imagem corporal, né? Porque a gente sabe que tem alguns componentes que constroem a distorção da imagem corporal, e isso é um pouco difícil de entender. Então, eu gostaria que você contasse isso para a gente, e porque os pais são a primeira referência desse contexto na construção da representação do nosso corpo. Perfeito. Pois vamos lá. Então, a distorção de imagem é um dos sintomas, um critério diagnóstico dos transtornos alimentares. Em transtornos alimentares, nós estamos falando de doenças que cursam com o que a gente chama de distorções cognitivas. O que são as distorções cognitivas? São crenças que nós vamos formando pelas nossas experiências, nossas vivências, o que a gente escuta, o que a gente vê, quer dizer, o que a gente vivencia.
e que vão dando uma ideia, uma noção do que a gente pensa sobre o mundo, no caso dos transtornos alimentares, do que a gente pensa sobre o nosso corpo e sobre a nossa alimentação. Então, a distorção de imagem corporal, ela tem dois componentes que a gente fala, o componente atitudinal e o componente perceptual. O componente atitudinal diz respeito ao julgamento que a gente faz em relação à imagem da nossa mente. Se a gente fechar os olhos aqui, né, e eu fizer um exercício com vocês de imaginem vocês, como são cada uma de vocês. Vocês vão conseguir me descrever de acordo com relatos, porque vocês têm uma imagem pré-concebida com base nos anos de experiência da vivência de vocês, de cada uma de vocês, com base nas fotos que já viram, na imagem refletida no espelho, no que já falaram sobre vocês. E existe, junto com essa percepção da imagem de vocês, um julgamento moral. O julgamento, ele é algo inerente ao ser humano. A gente está o tempo todo julgando tudo o que a gente pensa. E não seria diferente em relação à nossa imagem corporal. Então, além de a gente, quando fechamos os olhos, além de a gente imaginar como é o nosso corpo, a nossa aparência física, a gente também atribui valores a isso. Então, eu posso descrever, né? Eu sou morena, eu tenho cabelo comprido, e com certeza isso vem com muitos atributos em termos de julgamento. Então, sou bonita, sou feia, sou gorda, sou magra, sou grande, sou pequena. E esses conceitos que nós temos, tanto perceptual quanto atitudinal, eles, como eu falei, são formados com base numa vivência, na experiência que a gente tem. E essa experiência a gente não consegue controlar. Então, quando a gente diz que ela é inconsciente, o indivíduo que desenvolveu um transtorno alimentar, ele foi acumulando experiências e crenças a respeito do próprio corpo e de sua própria imagem, de forma que ele não consegue discernir que isso não é verdadeiro. Para ele, isso é um fato, é uma evidência. Assim como tudo que a gente imagina, aquilo é uma evidência, é um fato. É por isso que é tão inconsciente, é por isso que ele não tem o que a gente chama de crítica ou insight, né? Inclusive, quando a gente conversa com um paciente com distorção de imagem ao longo do tratamento e a gente traz dados de realidade para ele, as evidências do tamanho do corpo dele, ele fica muitas vezes chocado, perplexo, porque é como se algo que ele tem certeza, a gente estivesse falando que é diferente do que ele tem certeza. E isso pode ser muito confuso e abala bastante a estrutura emocional desse paciente. Complexo, mas você conseguiu trazer com bastante leveza e bastante clareza. Muito obrigada. Então é sempre bom a gente pontuar novamente esse assunto que é importante e o conceito da distorção da imagem corporal. Então agora eu vou convidar a Natália para continuar a mediação da mesa. Um dos fatores importantes relacionados ao desenvolvimento da DIC, né, que é a distorção da imagem corporal e transtorno alimentar, são os aprendizados que as crianças têm dentro do convívio familiar. Então, doutora Cláudia, de que maneira os diferentes modelos familiares podem promover vulnerabilidade para o desenvolvimento da insatisfação corporal de seus filhos? E como você identifica isso? Consegue nos dar alguns exemplos? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com essas mulheres e profissionais importantes nas suas áreas. E como educadora parental, eu gosto de sempre pensar duas coisas e lembrar as pessoas de duas coisas. A primeira é que a gente não trabalha em educação parental com culpa. A família, os pais, com 99% de chance, estão empenhados para o bem daqueles filhos. Então, eu não gosto de atribuir culpas e julgamentos. A gente trabalha com responsabilização e orientação. E a segunda coisa que é importantíssima de alertar
é que a gente não pode esquecer a influência que a gente tem como adultos primordiais para os nossos filhos. Isso é mais simples de se ver na infância. As crianças imitam a gente, as crianças querem nos agradar, e aí a gente pensa, bom, se ela quer nos agradar, ela vai fazer o que eu quero, mas em relação aos adolescentes, há uma certa tendência em achar que eles vão fazer tudo o contrário. Né? E normalmente eles vão fazer tudo pelo contrário se eu dou ordens. Né? Então, faça isso, não faça aquilo. Mas a nossa influência em relação ao modelo que nós damos, em relação às falas que nós proferimos em relação a eles, em relação a nós mesmos, em relação a outros, são ainda muito importantes. E nós continuamos e temos que nos aproveitar dessa influência que nós ainda temos. A adolescência é a última chance que a gente tem de educar um filho. Depois a relação se horizontaliza, eu posso ser conselheira do meu filho adulto, mas eu não sou mais educadora dele. Então, esse nível de influência que a gente tem que aproveitar até o fim da adolescência. O que eu tenho visto? Famílias extremamente preocupadas com o corpo, desde o nascimento dos filhos, da mãe já na maternidade, querendo saber quando vai voltar ao seu corpo anterior à gravidez, todos esses comentários que vêm desde de muito cedo na vida da criança, são influência e formulam aí, muitas vezes, dificuldades em relação ao próprio corpo e a sua alimentação. Né? Pais que fazem comparações e comentários negativos em relação ao seu próprio corpo, em relação ao corpo do outro, em relação ao corpo do filho. É muito comum. Tá super gordinho, Cláudia. Eu preciso falar que ele precisa fechar a boca. Como eu falo isso? Eu já recebi pais em consulta de aconselhamento parental para tratar especificamente desse tipo de queixa. E o quanto que isso é perturbador, tanto para os pais quanto para as crianças. Outra coisa, né, você vai a uma festa e aí no dia seguinte da família reunida e fala assim, você viu fulana? Engordou pra caramba, ela tá horrorosa, né? Isso tudo, e o filho tá lá ouvindo, então quer dizer, quem engordou sempre fica horroroso. Isso vai constituindo aí crenças que fica difícil de se libertar depois, né? E fora que quando é dirigido à própria criança, tem a tendência a consolidar uma autoimagem negativa, né? Outra coisa que a gente sempre pensa na magreza, né? Mas outra coisa é famílias que têm um descontrole alimentar, que não há restrição nenhuma, que não há eu como o que eu quero, na hora que eu quero, a quantidade que eu quero, em que as crianças não são orientadas em relação a isso, e cujos pais também não dão o modelo, também podem sofrer com isso. E a comparação dos filhos com outras pessoas. As comparações, elas são sempre negativas, sempre. Mesmo que eu fale que você é mais linda do que a fulana, mais inteligente do que o fulano, elas sempre trazem uma carga de negatividade, porque ela aprisiona. A comparação, especialmente dos pais em relação aos filhos, ela é aprisionante, porque o filho, se ele é comparado negativamente, ou seja, o fulano está mais bonito, ou o fulano emagreceu mais, ou qualquer coisa, o filho se sente inferior e incapaz de atingir aí essa demanda dos pais. E se é o contrário, né? Nossa, você está muito mais bonito que ela, você viu, né? Ou isso gera uma ansiedade e muitas vezes uma sensação no filho de que eu só vou ser amado se eu me mantiver nessa posição. Eu só vou ser admirado se eu continuar desse jeito. E isso gera, assim, uma grande insegurança, né? A gente tem a sensação de que comentários e comparações, comentários não, comparações negativas são sempre piores que as positivas. Tudo bem eu dizer que ele é mais inteligente que o outro, mas não é bem assim, né? E uma última questão é a famílias que sofrem grandes exposições à mídia,
E essa preocupação em se parecer com o ideal, que é muitas vezes inatingível, em dizer, né, a gente vê aí um número enorme de cirurgias plásticas acontecendo, uma busca da juventude eterna, essa questão toda, que informações isso dá para os nossos filhos ainda em formação. Não estou dizendo que é feio, que é proibido, mas há que se ter uma delicadeza para lidar com esse tipo de assunto quando nós temos crianças e adolescentes em casa. E como identificar? Através da fala, das queixas que chegam, dos comentários que chegam, às vezes uma queixa assim, fulano não, meu filho não faz amigos, ele só quer ficar no videogame, ele não quer sair de casa. Aí a gente vai fazer a entrevista e você vê que ele está acima do peso, às vezes é um correr atrás do rabo, né? Porque ele está acima do peso porque não se mexe, e aí ele não se mexe e aí aumenta de peso. Isso tudo pode trazer, sim, dificuldades importantes em relação à própria imagem do corpo. E é preciso ter uma abertura de comunicação, tanto do educador parental com os pais, quanto dos pais com seus filhos. E aí, na orientação, eu falo de perguntas que eles podem fazer, de como eles podem proceder de modo a minimizar essas crenças que muitas vezes já até foram estabelecidas. Acho que é isso. Obrigada, ótimo. A gente recebe muitas vezes, né, os adolescentes que vêm com essas crenças, principalmente por comparações entre irmãos ou primos. Maravilhoso. Né? Exemplo. E aí a gente percebe como isso influencia no desenvolvimento de crenças, mas principalmente da distorção da imagem corporal. Então, se eu não me manter, né, quando a crítica é positiva, se eu não me mantiver do jeito que eu estou e não for melhor, tem um problema. Ou eu não vou ser mais considerado inteligente ou coisas do tipo. E quando falam que o filho está pior, aí é complexo, né? Porque aí é uma busca assim, inalcançável de querer ficar igual e a distorção de imagem piora, e aí a gente percebe o desenvolvimento do transtorno, principalmente nessa transição, né, que é a adolescência, saindo um corpo de criança para o corpo de adolescente, que tem tantas mudanças corporais, né? E as mudanças normais já são difíceis de lidar, né? Já há uma certa dificuldade em tomar posse aí desse novo corpo na adolescência. Se tem uma questão de distúrbio de imagem, isso é aumentado aí em algumas vezes, né? Obrigada, doutora. Agora, Ana Helena, obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a sua filha tem, né, está no tratamento do transtorno alimentar, a gente ficou muito feliz com isso. Queria saber se você pode nos contar quais comportamentos chamaram a sua atenção na relação da sua filha com o corpo e alimentação, e como foi lidar com a descoberta de um transtorno alimentar, como isso afetou a dinâmica familiar. Ainda, né? Oi, olá. Não é muito fácil estar aqui, tá? No meu lugar. Eu acho que sempre quando a gente vai falar de transtorno alimentar do lado da mãe, da família, a culpa é um negócio que esmaga a gente, né? E sempre vem essa posição de que, nossa, sei lá, aí naquele momento você sempre fica se perguntando, nossa, mais um dia eu falei que tinha engordado, mais um dia eu fiz uma dieta. E quando você entra no seu estado de perdão, você percebe, vocês estão me ouvindo? Você percebe que, ok, talvez em todas as casas alguém já tenha se autocriticado o seu corpo, né? Eu percebi na minha filha, na verdade, antes quase dela começar a perder peso mesmo. Eu percebi um excesso começou querendo fazer muito exercício, começou quando a gente ia jantar e ela já dizia que estava satisfeita, começou quando a gente ia no cinema e ela não comia pipoca, e ela foi deixando de comer coisas que ela gostava, e aí aquilo começou a me gerar muita angústia e já acendeu todos os alertas para mim, porque
assim, ela, no momento inicial, assim, no meu caso, ela nunca... É muito desafiador, porque a adolescente, ela tem só 13 anos, ela não acredita que está passando por nada. E quando você vai... Porque no começo você fica perdida. Eu sou médica, mas eu não sou dessa área. Mas eu rapidamente já fui pesquisar uma equipe para poder me ajudar, ver se era aquilo mesmo, se não era. Ela tinha passado por um processo meio difícil na escola, um bullying, não sei o que, isso foi meio logo depois. Também com a mudança do corpo. Eu não sabia se ela estava com depressão, sabe? Eu fiquei bem confusa, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava funcionando bem, uma rigidez e uma filha que nunca mentiu, começa a mentir, você... É muito complicado. E aí eu já acionei rápido uma psiquiatra que eu pesquisei para ajudar se era isso mesmo, se estava acontecendo isso. Foi dado o diagnóstico, assim, meu marido falava, não, não é, que coisa, que exagero, sei lá, ela tinha perdido 2 quilos. Mas, assim, eu via que não estava legal. Né? Tinha e aí, realmente, depois, óbvio, ela começou a tratar logo no começo, mas não foi eficiente o tratamento logo no começo. Ela continuou indo para a escola, mas eu mandava a marmita dela, e depois eu fui ver que ela não tava, ela jogava fora. E eu parei de trabalhar, porque eu decidi ficar em casa com ela, alimentando ela. Eu tenho mais 2 outros filhos, o meu menor tinha 1 ano. Então, é muito difícil. Assim, eu acho não, foram os momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa família. Eu acho que, eu sempre acho que assim, é um momento que você tem que pegar todos os tapetes, tirar toda a poeira de baixo, vamos lidar, sabe? Eu acho que o meu negócio era assim, vamos lidar com isso, vamos aprender, a gente vai errar, mas assim, não dá para negar, você não pode negar. Eu acho que é muito perigoso negar. Mas acho que é isso, não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Obrigada. A gente entende que não é fácil, né, estar aqui e até às vezes reviver alguma coisa que está passando, né? Mas a gente agradece muito porque isso ajuda muitas outras famílias, né? Nós, como profissionais, muitas vezes falamos da importância e faz live, tem post, e as pessoas têm muita dificuldade, né? Como foi com seu esposo, de falar, não, isso é um problema. Porque são questões psicológicas, psiquiátricas, que nem sempre a gente vê com os olhos, né? Que muitas vezes quando a gente vê a perda de peso já está importante demais. E como é importante buscar para os profissionais especializados o quanto antes, né? Porque a gente também aqui sabe como é prejudicial um tratamento com profissionais não especializados. Como isso pode piorar, né? Assim, só um ponto que eu acho que eu aprendi muito, tá? Assim, esse processo começou faz 3 anos, eu acho que ela está 90% melhor. Esses 10 eu não sei se a gente vai ficar com ele aí para sempre, enfim. Ela já tem uma vida normal, ela vive normal, tá tudo bem, ela tá feliz, ela tem uma vida boa, mas existe um resquício de rigidez e existe sempre um resquício de vigia meu. Eu acho que eu não consegui mais relaxar, né? Mas eu ia falar isso, que eu acho que se você sentir que tem algum negócio ali, vai lá ver. Porque quando você vai confrontá-lo, quando eu ia confrontá-lo, filha, eu estou percebendo isso, sempre vai haver uma negação muito forte, é quase que ele se transforma assim, num ser muito sedutor. E aí é muito difícil, porque quando você vai contra aquilo, a sensação de você está indo contra o seu filho. Mandá-lo comer é uma agressão, sabe? E mostrar o que está acontecendo, ele vê como uma agressão. E a relação, a minha relação com a minha filha é muito boa, é de muita amizade, tudo, mas ela fica muito delicada, muito delicada. É,
Obrigada. A Mariana mandou um comentário dizendo que, para você, Ana, que você é muito corajosa e muito importante a sua fala. Obrigada. E nós aqui, como profissionais, sabemos também como é importante ter uma mãe que apoia, acredita, entende, acolhe, que muitas vezes é difícil, né? Uhum. Parabéns. Obrigada. Doutora Bruna, agora, se você puder falar um pouquinho para a gente, quais os sinais de alerta que os pais devem estar cientes para suspeitarem de um transtorno alimentar e um distúrbio de imagem corporal em seus filhos e quando eles devem buscar ajuda especializada, por favor. Pois então, até escutando aí a fala da Ana, né, realmente muito corajosa e muito legal da tua parte ter topado o convite de estar aqui, Ana, porque isso incentiva muitas pessoas que estão na mesma situação, né, que você esteve com a sua filha, e você trouxe um dado muito importante, né, você comentou que você sentia que tinha algo de errado por mudanças do comportamento dela, e que não se expressavam necessariamente em mudança de peso, por exemplo, né? O peso nem havia variado ainda muito de forma significativa. Então, existe um certo estereótipo por parte das pessoas de que transtorno alimentar é engordar ou emagrecer muito. E a gente sabe que a maior parte dos pacientes com transtorno alimentar e com uma distorção de imagem corporal, inclusive, eles se encontram eutróficos, ou seja, dentro de um peso corporal considerado normal. Então, o que eu queria ressaltar, em primeiro lugar, quando a gente, para identificar esses sinais, é a gente lembrar que transtornos alimentares e distorção de imagem corporal são transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. Logo, quando a gente fala em transtornos psiquiátricos, as principais características dizem respeito a mudanças de humor e comportamento. Então, como a Ana colocou, a filha passou a não comer coisas que antes gostava, ou talvez a ter dificuldade de comer em público, ou socializar em torno da comida. Mudanças de humor também. Então, o paciente, em geral, tem uma tendência maior ao isolamento, se sente triste, insatisfeito. Não necessariamente que ele verbalize claramente que essa insatisfação é com o próprio corpo, mas ele expressa o tempo todo que ele está com uma autoestima abalada, ele está insatisfeito. Né? Essa insatisfação aparece através dessa mudança de humor. Então, humor mais irritável, uma tendência a se isolar, e uma mudança, assim, no padrão não só alimentar, mas também na forma como essa pessoa, essa criança, esse jovem lida com o próprio corpo. Então, uma hipervigilância em relação ao corpo, uma checagem corporal, que é aquele hábito de ficar se medindo, pegando, palpando, se olhando no espelho de vários ângulos o tempo todo de uma maneira obsessiva, às vezes escondendo o corpo com roupas mais largas ou mais escuras. Então, uma menina que era habituada a usar roupas normais, mais justas ao corpo, e de repente passa a usar roupas bem mais largas, está um calor e passa a usar moletom. Então, eu diria que cada paciente apresenta uma mudança, mas o que é típico de todos há uma mudança no seu padrão, né? Um padrão de comportamento e padrão de humor. Então, isso é muito importante de ser olhado, e eu achei muito, muito bonito escutar a Ana falar sobre essa questão da intuição materna, assim, né? De estar alinhado com o fato de ela ter uma boa convivência com a filha, permitiu com que ela e uma boa conexão emocional com a filha permitiu com que ela identificasse que havia algo de errado. Porque é isso, muitas vezes não são mudanças tão drásticas assim do comportamento, né? Mas você percebe que houve uma mudança de humor. Quando a gente é muito conectado com alguém, a gente consegue perceber se essa pessoa não tá bem ou tá, né? Só pelas feições, muitas vezes. Então, lembrar disso, que são transtornos mentais. E que se essa pessoa não está bem, isso vai ficar evidente de alguma forma. Obrigada, doutora. Ana, tem mais um comentário aqui do Alexandre. Parabéns pela sinceridade, estou passando isso como pai. Então, é super, super importante, né, que a gente possa falar disso do lugar de estou passando, experiência pessoal, né, não só profissional, porque às vezes quando são só os profissionais é difícil as pessoas se colocarem, né, no lugar e entenderem de fato como isso acontece. E a distorção de imagem corporal, ela acontece
desde cedo, né? Como a Cláudia havia dito no começo, desde os nossos comentários, e nunca é maldoso, nunca é de propósito, óbvio, né? Mas a sociedade hoje é assim, né? Nossa, muito. Tem corpo perfeito, corpo padrão, essas coisas influenciam as crianças que hoje têm acesso à internet muito cedo, né? E começam a ver influencers. Então é super importante a gente estar conectado, né, com os nossos filhos. E como às vezes também deve ser super difícil. Eu tenho um filho, mas ele é pequeno, difícil de entender o que é da adolescência e o que é do transtorno, porque as coisas se misturam, né? Muito obrigada, Ana, pela disponibilidade mesmo. Cláudia, agora, quais questões ou dificuldades que mais aparecem nos seus atendimentos com os pais quando o assunto é comida e corpo? E se você consegue dar alguns exemplos mais comuns e uns exemplos nem tão comuns para gente, porque às vezes não vai pelo lado simples, né? Algumas famílias vão por alguns lados que a gente nem imagina. Tampam o sol com a peneira, né? Elas resvalam no assunto, mas escorregam, né? A escuta dessas famílias, ela é muito, tem que ser muito minuciosa para a gente pegar no ar alguma coisa, né? Vou começar dando um exemplo que me chocou, me fez ficar assim paralisada, mas eu não estava como profissional, eu estava numa farmácia comprando alguma coisa que eu nem lembro o que era, e na farmácia tinha uma balança, né? Aí entrou uma mãe e uma filha de uns 6, 7 anos, a menina. A mãe se pesou, viu lá quanto estava, e desceu, e a menina se pesou atrás. E a mãe virou e falou assim: Nossa, tá pesadinha, hein? E a menina, ela teve uma crise emocional. Ela se virou para a mãe, ela estava de costas, né? A mãe estava atrás dela, ela se virou ainda em cima da balança e começou a esmurrar as pernas da mãe, falando assim: Você está me chamando de gorda? Eu não quero ser gorda, eu não quero ser gorda. E em lágrimas, em prantos. Então, assim, aquilo eu falei: Ai, meu Deus do céu, eu acho que né, elas precisam tanto de um acompanhamento, mas eu não poderia dizer para elas, né, o que fazer naquela situação. Mas esse tipo de situação precisa ser aquilo que a doutora Bruna estava falando, né, e que eu falo para os pais em quaisquer situações. Qualquer queixa que apareça. Você está desconfiado? Está desconfiado de uma depressão? Está desconfiado de um transtorno alimentar? Às vezes ninguém está. Mas você precisa ir ver, você precisa buscar um profissional, não, ficar no achismo pode gerar só uma angústia em você, e você vai perder muito com isso, que você vai ter um olhar ruim, e aí você vai num profissional e fala, não é nada, ótimo, né? Então a gente volta à nossa vida normal. E se você vai a um profissional e fala, olha, é isso, receber o diagnóstico, como a Ana falou aqui entre nós, e lidar com isso, né? E mais do que isso, ter apoio de pessoas especializadas para caminhar com você. E aí o caminho não é mais só, né? E falando um pouco das dificuldades que aparecem, como acredito que vocês devem imaginar, surgem preocupações, às vezes únicas, é a única preocupação que os pais trazem para mim, com peso, saúde e aparência. Então, eles estão preocupados porque o filho ou a filha está muito gordinho, sobre distúrbios alimentares, senti um cheiro estranho no banheiro. Toda hora que eu entro, cheira. Será que está vomitando? Né? Eu talvez não saiba limpar direito, né? Quando provoca o vômito. Não sei. Mães angustiadas com isso. E hábitos alimentares. Já recebi pais e mães falando assim: como é que eu faço para o meu filho amadurecer o paladar? Porque ele tem paladar infantil. Ele só gosta de arroz, feijão, bife e macarrão. Então, como é que ele amplia esse cardápio? E aí
né, é uma preocupação lícita até, porque o filho está com 16 anos e não come nada além daquilo que ele comia lá na infância. E outras coisas como come muito pouco, come muito, é muito restritivo, não come vegetais, é uma coisa que aparece bastante mesmo, e que realmente pode estar ligado a modelo, não que os pais não comam, mas muitas vezes eles não fazem a refeição juntos. As famílias têm vivido situações assim, é bem numeroso, o número de casos é bem numeroso, sobre a questão de cada um come no seu quarto, cada um come com o prato no colo, com o celular ligado, esse tipo de comportamento à mesa realmente traz uma deterioração aí do modelo, né? Porque o que é como o celular, né? Eu só vejo o que interessa para mim e eu nem sei o que está passando lá no seu, que está sentado ao meu lado. Em relação à alimentação, acontece a mesma coisa. Muitos estão sentados lado a lado com os filhos, mas acabam não influenciando porque estão com outras ocupações. Ou nem, né? Ou cada um está num cômodo para fazer a refeição. Harvard tem uma pesquisa importante sobre as refeições, se chama Dinner Table, é uma pesquisa antiga, de mais de 50 anos, que, né, quem trabalha na área deve conhecer, né, que reduz gravidez na adolescência, as refeições em família, que reduz, aumenta o desempenho escolar dos filhos, e, obviamente, os modelos alimentares que os pais dão também, isso não está na pesquisa, mas eu acredito piamente que reverbere também nas questões alimentares e de imagem corporal, né? Outra coisa que aparece é a preocupação com comentários e pressão de familiares. A sua mãe, a sua sogra fala: esse menino está gordinho, essa menina está magra demais, você precisa fazer alguma intervenção na alimentação, que muitas vezes não é, um nutricionista não é chamado, um endocrinologista não é chamado, são intervenções absolutamente empíricas em alguém que está em fase de desenvolvimento e que precisa ter muitas observações aí a respeito do que come, de quanto come e tudo mais, e há pais muito preocupados em acabar se comportando bem para os próprios pais. Então, isso é uma coisa bastante comum. Por quê? Né? Porque normalmente isso vem de um trauma que eles têm com os próprios corpos e com as exigências que eles sofreram em relação aos seus próprios corpos. Então, quando o pai ou a mãe sofreram muitas críticas, ou foram adolescentes muito magros, ou muito gordos, ou qualquer coisa assim, isso tende a gerar gatilho. Recebo mães falando assim: eu fui uma adolescente gordinha que sofreu bullying, minha filha não vai ser essa, não vai, eu não faço, eu não comprava nada que não fosse absolutamente saudável para ter em casa. E aí chegava numa festa, a filha comia 15 brigadeiros. Né? Então, há uma certa preocupação, tanto com o que outras pessoas dizem, e às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, mas especialmente a figura dos avós desses filhos, né? E a preocupação em proteger os filhos em relação ao sofrimento que eles próprios pais viveram. Eu costumo dizer que a gente não consegue estofar o mundo para o filho passar, que vai ter tombo, vai ter testa roxa, vai ter joelho ralado, não tem jeito, e que a gente precisa entender que eles estão em processo de desenvolvimento, que eles não podem nem ser deixados à própria sorte, ele já tem 15 anos, ele decide, e nem ser tratados como crianças em que eu faço o pratinho e você vai comer tudo até raspar o prato. Então, é uma dicotomia aí, bem importante em relação a isso, né? Então, essas são as principais queixas, de novo, somada à questão das mídias sociais. E o que eu sei é que há há perfis de mídia social, especificamente principalmente em uma específica,
em que há muitas vezes apologia à bulimia, apologia à anorexia e outros transtornos, ensinando a fazer manobras para se conseguir perder peso e que são gatilhos para transtornos alimentares. Então, há muito medo em relação a isso, tanto o medo de perder a mão, quanto o medo do filho cair num transtorno, num distúrbio de imagem corporal. Acho que basicamente é isso, e o que eu recebo é mais ou menos isso. Minha filha está se comportando com a influencer tal, eu acho ela linda também, mas será que isso pode ser prejudicial? E uma outra coisa que denota aí, né, que eu digo que a escuta tem que ser muito minuciosa, é assim, eu quero que meu filho tenha uma relação saudável com a comida, mas ele tem que ter um peso ideal, ele não pode ficar nem muito magro, né? Tem que, né, como fazer meu filho tal coisa, né, fazer tal coisa, como meu filho meu filho precisa tal coisa, é uma fala muito comum aí dos pais e que acaba levando os pais a achar muitas vezes que eles têm mais poder do que têm. Eles são influência e não poder. Então, a expectativa dos pais ela é algo muito importante. Eu percebo muito, assim, hoje em dia, essa questão de comidas proibidas, né? Nossa, ultraprocessado, não sei o quê, totalmente proibido. Não entra aqui E em aí a gente casa. vai desenvolvendo desde pequeno uma criança que tem muito medo de comer em lugares que ela não vê alguém cozinhando, de comer em lugares que ela não conhece. E a gente recebe no consultório, às vezes, crianças, adolescentes, os próprios pais que levam marmita para festa, né? E como isso influencia na criança acreditar que o corpo perfeito é diferente do que ela tem ou que ela deveria ter, e isso desenvolve a distorção de imagem corporal. Hoje a gente já sabe que por volta de 7, 8 anos de idade, a criança já começa a desenvolver, ela percebe e entende tudo o que acontece em casa, e ela desenvolve a distorção da imagem corporal desde cedo. Às vezes a gente vai perceber lá na frente, mas desde novas, elas já começam a ter insatisfações importantes corporais, né? Aqui nós recebemos um comentário da Giovana, que disse assim: eu colocava roupas para doação e minha mãe pegava algumas peças e depois vinha me dizer: olha, esse short serviu em mim e não serve em você. Família às vezes piora tudo também. Que dor, né? Complexo. É verdade. Família é tudo, e para o bem e para o mal, né? Vamos lá. Sim. Ana, você pode compartilhar quais foram os maiores desafios e dificuldades que você enfrentou durante o tratamento da sua filha e qual foi a importância do apoio multiprofissional? Eu acho que o primeiro maior desafio é estar diante do diagnóstico. Eu acho que o desconhecimento não se fala sobre isso, né? É uma coisa meio tabu. Eu acho que eu senti muita solidão, de não ter com quem conversar. Às vezes eu queria que tivesse um grupo de mães do transtorno alimentar, sabe? Porque a gente sempre vai achar que foi culpa da gente. Eu acho que eu não tinha muito um comportamento. Eu tenho uma família que preza um pouco por uma magreza e tal, mas eu acho que aqui em casa eu podia comer tudo. Eu faço exercício normal e tal, eu não acho que tinha uma obsessão. Mas a gente sempre vai achar na mente essa frase, sei lá o quê. E aí você fica muito preso nisso. E a culpa é muito difícil. O mais difícil para mim também foi aceitar que ela precisava ficar em casa. Ela teve que não ir para a escola. Eu moro numa casa e, de repente, a equipe pedia que ela não subisse escada, que ela não podia passear comigo no shopping, porque teve uma hora que ela perdeu, sei lá, 7 quilos. E ela ficou muito magra. E aí é muito complexo, porque você, ao mesmo tempo, você
quer que sua filha tenha uma vida normal. Então, como mãe, eu me via no começo um pouco brigando um pouco com a equipe, porque eu falo, não, ok, eu vou alimentar ela, mas por favor, deixa ela ir passear comigo, deixa ela fazer sei lá o quê, sabe? Porque você sente como se você estivesse aprendendo a sua filha. E não é fácil. Por mais que, assim, é a sua filha que está chorando no quarto. Então, assim, achar esse momento, assim, crítico. E aí eu acho que desarrumou minha família inteira. Tá? Meu filho, de 10 anos, que nunca teve nada, quando eu via, ligavam da escola que bateu não sei quem. Porque eu acho que eu estava muito dedicada a ela, óbvio que eu estava cuidando dos outros, mas eu estava infeliz. Assim, eu me lembro muito de uma frase do meu filho, que eu falei, filho, vem pra cá, fica aqui comigo. Ele, mamãe, é que ultimamente você está sempre com um olhar tão triste. E aí você começa a se achar muito disfuncional para todo lado. E eu acho que o mais difícil é que você não consegue se comunicar com a sua filha, ela não consegue aceitar que ela está vivendo aquilo, né? Eu me lembro que eu acho que foi um momento que eu acho que deu um gatilho de mudança, eu desenhei com ela uma ponte. Eu falei, filha, vamos desenhar uma ponte. A gente tá aqui, ó. Vamos ver, o que é que você quer fazer da vida? O que é que você sonha? Ela é uma menina muito estudiosa, eu escrevi tudo lá do outro lado da ponte. Eu falei, mas assim a gente não vai chegar lá. Você só vai chegar lá se você entrar, confie em mim, você precisa fazer esse tratamento. E depois que você fizer, você vai perceber onde você estava. E eu acho que aí, esse motivador aí dessa ponte, que acho que até hoje assim, é muito forte para mim, esse dia, ela confiou, mesmo sem acreditar, porque ela não se via magra demais, ela se sentia punida. As primeiras reuniões principalmente com a nutricionista, eram dramáticas, porque comer 5 colheres de arroz, com 2 de feijão, com não sei o quê, e eu ter que anotar na geladeira, e eu ter que estar do lado dela para comer, e ela ter que ficar meia hora depois que comer do meu lado, para ter certeza que ela não vai no banheiro. Sabe? A sua casa vira em torno da comida. É como se sua filha voltasse a ser um bebê que amamenta. Que depende exclusivamente de você. Enfim, e aí quando ela ultrapassa isso, porque é muito realmente impressionante, quando ela começa a ganhar um pouco de peso, vai diminuindo aquelas sensações e aquilo tudo, e ela vai começando a se sentir mais confortável nela mesma e vai visualizando até o momento em que ela diz, mamãe, eu não acredito que eu vivi aquilo, não acredito que teve dias que eu comi meia maçã, sabe? Aí ela começa a ver, mas começou a melhorar, a comer, mas ela ainda tinha momentos de se sentir, se olhar e ver uma barriga que crescia. Isso é muito assustador. É seu filho tendo uma alucinação. E aí é que eu acho que o trabalho da Bianca foi muito importante, porque ela já comia, ela já se alimentava, mas ela ainda não se via, ela confiava nos olhos dos outros, certo? É como se ela tivesse apagado mesmo quem ela era. Ela se checava no espelho a cada 2 minutos para tentar ver quem era ela. E eu acho que o trabalho de Bianca fez ela ver quem ela era, muito próximo. E aí eu acho que aí ela conseguiu um grau de libertação de tudo isso muito grande. Obrigada, Ana. A desnutrição, ela piora muito, né, os sintomas do transtorno alimentar e principalmente da distorção da imagem corporal. E uma coisa super importante, né, para todo mundo entender, que não adianta não tratar a distorção da imagem corporal e fazer todo o resto, porque os pacientes têm recaídas, porque eles continuam se sentindo grandes, desproporcionais, e a comida come engorda. Eu só aprendi E isso não um ano são... depois.
sabe? E não são, assim, alucinações, né? Não é que ela Não, eu tá... quero dizer assim, entendeu? Que vi uma barriga. Para É uma explicar, coisa né, às muito vezes, para diferente. as pessoas que estão assistindo a gente. Sim, É sim. verdade. Ela sente mesmo, ela enxerga mesmo, porque existe, né, dentro da distorção de como a gente se sente, se percebe, tem a parte da distorção visual. Uhum. Então, tratar a distorção da imagem corporal é imprescindível. E a gente entra de acordo com o psiquiatra, né? Quando ele entende que o paciente está apto, que ele vai entender, que ele consegue responder da forma adequada para melhorar a distorção. E nem está no meu script, depois a Bianca me dá bronca, mas existe um workshop para os pais. E é super importante. A Bianca tem todo esse material, estudou tanto, né, a doutora Bianca, para isso, e a gente conseguiu que ela criasse um workshop para os pais, para eles entenderem de fato como isso funciona, porque é muito difícil. Não é simples, né? E a gente não consegue entender. Bom, mas eu falei isso, aí ela ficou brava, aí piorou. E É o muito discurso, complexo. ele não cola. É como se você tenta todas as opções de discurso. Você fala, filha, vem cá, olha, você tá assim, você tem que. Não cola. É como se ele, não, ele bate e volta. Então, eu achei que o trabalho da Bianca conseguiu que ela. Não adiantava eu mostrar, eu dizer, o mundo dizer, sabe? Porque você está falando uma coisa que ela não sente, né? Então é difícil. Isso. E que ela não vê, né? E aí o trabalho do MBT é exatamente mostrar a verdade, né? A gente não quer enganar ninguém, a gente só quer mostrar a verdade para o paciente se sentir melhor, a partir do que é, de fato, o tamanho dele. Doutora Bruna, quais são os maiores impactos de um transtorno alimentar durante a infância e adolescência? E qual recomendação seria mais importante para os pais? Bom, os impactos são inúmeros, né? A Ana colocou aqui o tanto que a família toda foi impactada, mas o primeiro deles, né, e que é o principal, é o risco de vida. Então, a gente sabe que os transtornos alimentares estão dentre os transtornos mentais com maiores índices de morbimortalidade. O que é isso? Os pacientes com transtornos alimentares, eles podem ter complicações bastante severas. Dentre essas complicações, inclusive, potencialmente fatais. Então, estão o suicídio. Então, são pacientes que têm um sofrimento tão grande, que os índices de suicídio são bastante elevados. E comorbidade, desenvolvimento de outros transtornos mentais, então depressão, ansiedade, transtornos neuroendócrinos, a gente sabe que a depender do tempo de doença, o tempo é um fator muito importante quando a gente fala em criança e adolescente, porque são indivíduos que estão em desenvolvimento ainda. Então, quando um indivíduo desse é acometido com seu estado nutricional comprometido, ele tem alteração no seu desenvolvimento puberal, pode ter um retardo do desenvolvimento puberal. O que é isso? As meninas podem ter uma infertilidade, os meninos também. Crescimento fica prejudicado. Então, assim, são muitos os impactos, né? E lembrando, então, que são transtornos mentais, principalmente em termos de... A gente pensa muito em saúde física, mas a gente não pode esquecer que, sobretudo em termos de saúde mental, que há um sofrimento muito grande e muito, muito prejuízo. Então, aquele jovem, aquela criança, deixa de ser uma criança jovem, ter uma espontaneidade, um prazer em viver, uma vivência escolar saudável, e passa a ficar aprisionado em sua própria mente, é como a gente diz, né? Esses dias nós fizemos ali na nossa rede um post que eu achei interessante, que é corpo vazio e mente cheia, no caso da anorexia. Então, que é um sofrimento tão grande, realmente, que é essa sensação que muitos jovens trazem pra gente depois. Eu me sentia preso na minha própria mente, mas eu só dou conta disso agora que eu tô em processo de remissão. E doutora, a Renata mandou essa pergunta. E se o adolescente se nega a falar com um profissional? Você sabe, Renata, né? É muito boa a tua pergunta, porque isso é mais a regra do que a exceção. Então, muitos pais, muitas famílias, eu diria, nem só pais, né? Tem pacientes adultos que se negam a ir a um tratamento, apesar de todo mundo que está ao redor perceber que há ali claramente um transtorno alimentar ou há um comprometimento do seu estado de saúde. E então que muitas
das intervenções que a gente tem são pautadas na família, ou seja, na rede de apoio. Justamente porque a gente está falando de doenças que cursam com ausência de crítica, então o paciente não tem noção, a Ana estava falando ali, o discurso não cola, né? A gente vê que o paciente está emagrecido, mas ele se sente enorme, não adianta eu ficar falando isso para ele. A gente tem aí o método da Bianca para ajudar a que o paciente consiga enxergar e reconstruir essa imagem corporal de uma maneira mais saudável, mas muitas dessas intervenções, então, são pautadas na família. O que é isso? O indivíduo ele não tem condições de escolher entre comer ou não comer, se tratar ou não se tratar. Então, a família vai ter que ir conduzindo ele para que ele vá mudando padrões de comportamento. Então, por exemplo, no caso de uma jovem com anorexia, né? Comer é inegociável, né? Não é uma opção comer ou deixar de comer. A Ana estava colocando isso agora aqui, né? O quanto que ela precisou mudar o estilo parental dela, uma menina que já tinha autonomia, deixou de ter. Porque é isso, os pais, a família que está ao redor, tira a autonomia desse indivíduo. Então, a partir de agora, vai ter que comer, claro, com orientação, então, com orientação parental, com orientação da nutricionista em termos de porcionamento, que quantidade, não é? O que dá na telha. Existem formas de intervir, mas tem como a gente tratar sem que aquele indivíduo entre num tratamento. Muitas vezes demora até que a criança, o jovem, o paciente acometido converse comigo no consultório, por exemplo. Muitas vezes eu converso com a família e a gente vai intervindo até que esse jovem se abra para um tratamento, tá? Então, é através da família. Então, se o jovem não aceitar, alguém da família vai ter que se responsabilizar e iniciar mudanças de comportamento em casa que vão impactar na vida desse adolescente. Obrigada, doutora. Ana, qual conselho ou quais conselhos você gostaria de deixar para os pais? Eu acho que primeiro é aquilo que eu falei, se você sente que tem alguma coisa errada, vá atrás para ver, buscar profissional para lhe ajudar também. Tipo, se você não está fazendo terapia, vai fazer, porque você vai precisar de um suporte também. E uma coisa que me ajudava naquele embate ali da comida, uma coisa que me facilitou, que eu falava para mim, eu falava, filha, se você tivesse com pneumonia, eu não ia ter que te dar um antibiótico? Então, assim, eu tenho que te dar essa comida. Não é uma opção. Você tem que comer. Então, assim, isso para mim, porque é tão difícil, a mesa vira um lugar tão duro. E às vezes você tem vontade de ceder, você tem vontade, você vê sua filha balançando a colher, assim, tem que comer 5 colheres, você vê ela balançando para aquela colher virar meia, e você pensa, ó, amor, não, tem que voltar, pega lá a colher, sabe? É um exercício muito desgastante, mas quando você entende essa coisa do antibiótico, assim, ó, não é negociável. Isso não é negociável. É um tratamento que tem que ser feito, sabe? E eu também acho que a gente tem que se perdoar como família, porque essa busca louca de onde... Claro que você vai aprender muito nesse processo e no final das contas muitas coisas vão ser resolvidas nessa família também, se você tiver a fim de se encarar os seus próprios traumas, seus próprios medos, suas próprias questões. Eu acho que se tem um lado bom nisso, é a oportunidade de você se jogar como indivíduo e todo mundo que está envolvido ali, para se tratar todo mundo junto, sabe? Obrigada, Ana. Agora, a Cíntia mandou aqui uma pergunta que eu queria que a doutora Bruna e a doutora Cláudia comentassem brevemente, que é como ajudar o pai a compreender que o transtorno não é moda nem frescura. Bom, então, existem uma série de materiais psicoeducativos, né? Tanto no Instagram da Bianca, site, a gente tem da Astral, do SETA, acho que a gente tem livros, né? Embasar essa fala, né, é muito importante. Então, para as pessoas entenderem, no caso esse pai, que de fato
existe um rigor, existem critérios que determinam a realização ou não do diagnóstico, que existem modelos de tratamento amplamente estudados e que, acho que um dado muito relevante é assim, indiferente da palavra, do rótulo que se dá, né, um transtorno alimentar X, Y, ou não chega a ser um transtorno alimentar, é um sofrimento muito intenso, tem sofrimento. E nenhum pai ou mãe quer ter o seu filho sofrendo, certo? Então, se alguém falar pra gente, né, fazendo uma analogia, meu filho não tá bem. Se o médico falar assim, não é uma pneumonia, eu vou deixar de tratar porque é uma gripe? Não, eu vou tratar, né? Mesmo que não seja uma pneumonia, porque eu não quero que minha filha sofra, eu não quero que isso tenha consequências para a vida dela. Então, isso é muito importante, independente do nome que se dá, eu acho que a abordagem é assim, tá tendo sofrimento, pai? Então, temos que buscar ajuda. Ou vamos deixar esse sofrimento correndo solto? Então, isso é muito importante, mostrar que há um prejuízo, há um sofrimento. Eu acho que uma abordagem muito complementar a essa que a doutora Bruna falou, no meu caso, quando chegam, e não precisa só ser sobre distúrbio de imagem, mas quando chegam casos assim, em que o pai acha que é moda, que é frescura, que é mimimi, que muitas vezes esses pais são bombardeados com palavras. Você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa entender tal coisa. E muitas vezes eu chamo esses pais para escutá-los. E o que eu escuto muitas vezes no pano de fundo é: eu não estou conseguindo lidar com isso, então eu nego, né? Eu vou falar que não é nada, que amanhã ela vai sentar à mesa e vai comer normalmente e vai estar tudo bem, a vida vai continuar normal. Então, assim, não vou dizer que são todos os casos, mas em todos os casos em que há uma recusa de se abraçar aí um diagnóstico, um possível diagnóstico, para que se ajude um adolescente, eu acho de fundamental importância promover a escuta dessa pessoa que nega, porque ela também está sofrendo, provavelmente, com muita chance, na verdade. Obrigada, doutora. A Maria mandou aqui para nós, dizendo que gostaria de saber como se deve atuar quando um adolescente tem compulsão alimentar e posteriormente vomita. Que atitude a família deve ter? Quando vamos à consulta anual aqui em Portugal, antes vamos com a enfermeira e ela mesma diz que tem que perder peso. Aqui no Brasil também, tá, Maria? Existem alguns pediatras que desde criança bem pequena já dizem, né, que tem que perder peso, que está acima do peso, que tem que cuidar. Às vezes indicam dietas, né, para crianças em desenvolvimento. Mas queria pedir aí, doutora Bruna, para você dar o seu parecer, por favor. Bom, primeiramente, recorrer à ajuda especializada, né? Então, em primeiro lugar, buscar a ajuda de um psiquiatra, de um nutricionista, de um psicólogo, da fisioterapia de distorção de imagem especializada, para realmente ter orientações. Cada caso é único e existem peculiaridades. Então, a primeira coisa seria essa. Mas vamos supor que essa família, né, essa jovem já estivesse em um tratamento, já esteja em um tratamento e esse episódio aconteceu. Em primeiro lugar, lembrar que essas pessoas já sentem muita vergonha por estarem adoecidos. Então, evitar o julgamento, evitar qualquer julgamento moral, né? Isso foi errado, que vergonha, você não tem condições. Falas desse tipo podem constranger profundamente essa adolescente. Então, se você vê que o jovem está ali comendo, né? Se não teve como evitar, já aconteceu, o que você pode fazer depois é chamar esse jovem, acolher, né? Falar que viu, ou observou o que aconteceu, que imagina que esteja sendo sofrido e que você está ali à disposição para ajudar. E até, de repente, perguntar quais estratégias podemos lançar mão para que isso não volte a se repetir. Como que eu poderia te ajudar nessa situação? Se tivesse como impedir, se está no meio da coisa acontecendo, né? Eu diria que um caso, quando a gente pensa num comportamento purgativo, no vômito, é um comportamento autolesivo, coloca o jovem em risco, então seria importante se interromper, né? Falar, olha, eu entendo que a angústia esteja grande, mas fica aqui comigo, vamos achar um jeito de
você tolerar esse desconforto para que você não tenha que ir para o banheiro vomitar. Porque o vômito vem como uma tentativa de aliviar o desconforto físico e emocional que se tem pela compulsão. Mas eu diria que o principal é um cuidado em como se conectar com essa adolescente, evitando o julgamento, acolhendo e escutando, e sugerindo uma ajuda, né? Se colocando à disposição para ajudar e pensando juntos qual a melhor forma. Obrigada, doutora Bruna. A gente percebe que é muito difícil, né, para os pais. A Ana está aqui dividindo. Nossa, está ajudando muito, Ana. Obrigada mesmo. Agora nós temos mais uma pergunta. Como blindar nossas crianças do efeito de comentários negativos sobre a imagem, peso? Bom, acho que todo mundo aqui pode contribuir um pouquinho, né? Eu acho, posso falar? Eu vou falar Claro. rapidamente, e se alguém quiser contribuir também, por favor. Eu acho blindar um termo muito forte, né? Quando a gente fala de seres humanos, as garantias são reduzidas, né? E elas não podem ser comparadas a uma blindagem. Mas o que a gente pode fazer é que realmente lembrar que a nossa influência de pais, ela é muito mais importante do que qualquer outra influência que eles recebam. Pode ser o bullying, pode ser uma influência de um determinado amigo, pode ser influência da mídia, do tio, da avó. É óbvio que machuca, é óbvio que provoca dor, mas a nossa influência, os nossos comentários a respeito de outras habilidades que não sejam relacionadas ao corpo, o reconhecimento da importância do lugar que esse filho tem na família. Quando a gente passa a mostrar para a criança ou para o adolescente que ele é muito mais do que o corpo dele, que ele é pertencente ao nosso grupo, a nossa família não está completa sem ele, que ele é importante, que a opinião dele vale, que ele pode fazer sugestões e que ele é competente, sim, em muitas áreas da vida. Isso gera uma boa proteção em relação a esses comentários pejorativos de outras pessoas. Obrigada, doutora. Ana, você tem algo a dizer sobre isso? Eu acho que blindar também é muito difícil, porque tem toda uma influência, todo um contexto aí, super, na verdade, eu acho que quase que valorizando ultimamente um corpo que é praticamente impossível. Mas eu acho que nós em casa precisamos estar muito mais atentos a esses comentários, a comentar se alguém engordou ou emagreceu, se nós engordamos ou emagrecemos. Eu acho que começa em casa, né? Acho que a gente tem que realmente ter uma vigília grande sobre isso. E posso dizer que depois, assim, hoje em dia mesmo aqui em casa não se fala mais disso, e você, quando ouve em outro lugar, toma até um susto, porque você percebe, nossa, e eu ouço isso toda hora. Assim, uma coisa que me assustava era quando minha filha estava no auge da magreza. Eu ia com ela em algum lugar, em alguma situação, e as pessoas elogiavam muito. Nossa, como tá linda, como tá magrinha. Tipo assim, você levava um soco no estômago. É o mundo. A gente tem como no nosso mundinho de casa é que a gente vai conseguir controlar um pouco. Eu acho que a nossa influência ela é muito grande, né? Então, acho que é isso. Sim, blindar também acho uma palavra forte, né? Mas a gente precisa entender que o que a gente fala e o que a gente vive faz diferença desde o dia 1, né? Um recado que eu gostaria de deixar até para todos os familiares não falem sobre corpos de ninguém, nunca, né? A gente pode gostar, não gostar, mas são apenas opiniões pessoais e de cada país, né? Em cada país a gente pensa de um jeito. Então é importante não comentar. E agora, para finalizar, uma frase só.
qual recado você considera essencial para deixar para os pais sobre o contexto distorção da imagem corporal? Quem quer começar? Uma frase curta. Cláudia. Sorteou. Então vamos lá. É ordem alfabética. Não, Bruna está na frente na ordem alfabética. Mas vamos lá. Eu queria dizer que muitas vezes nós, como pais, a gente precisa defender os nossos filhos desses padrões exagerados, dessa pressão social e às vezes familiar de ter um determinado corpo. Como pais, a gente tem o privilégio e a responsabilidade de influenciar a visão que os nossos filhos têm de si mesmos, uma influência que pode ser positiva. E o que nós dizemos tem um peso muito importante quando comparado aos comentários de outras pessoas. Então, que a nossa fala seja sempre em relação à essência e ao valor que os nossos filhos têm para nós. Perfeito. Doutora Bruna? Acolhimento. Não diria nem uma frase, uma palavra. Acolhimento. Porque, como vocês já colocaram muito bem aqui ao longo da live, o discurso não cola. Então, o que cabe é deixar os profissionais trabalharem, acolher. Acolher não é se resignar e nem se resignar diante da situação, aceitar que ela nunca vai mudar, mas é aceitar que é assim que está nesse momento e proporcionar, dar ferramentas para que isso mude, através de um tratamento especializado. Ótimo. Ana? Eu acho que busque ajuda sozinho, é muito difícil, porque você precisa aprender a lidar com aquilo, e você precisa de um suporte de como lidar com aquilo. Eu acho que sozinho é algo que é quase impossível, porque no começo parece assim, gente, é só alimentar. Não, não é só alimentar. É um monte de coisa, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho é esse, busque ajuda e confie na ajuda que você buscar, sabe? Confie. Obrigada, Ana, muito bom. Doutora Bianca, quer falar uma frase também? Bom, a minha frase é: que live maravilhosa, que conteúdo incrível que vocês trouxeram, né? Foi assim, parece que a gente ficou estudando tudo isso, né? Porque foi muito integrado. Acho que tudo que vocês puderam trazer, né, nas falas de vocês fez muito sentido. Acho que tocou bastante todo mundo que está ouvindo, né? E o conteúdo foi assim exemplar de todas vocês. Eu quero agradecer imensamente por essa grande contribuição, né? Tudo muito, muito, muito alinhado. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela contribuição. Sabemos o quanto é importante falar disso cada vez mais, e eu desejo que esse conteúdo possa reverberar em todas as famílias, em todas as pessoas que estão aqui ouvindo, em todos os profissionais que estão aqui, e que juntos possamos ajudar cada vez mais as pessoas que sofrem silenciosamente com um distúrbio de imagem corporal e um distúrbio alimentar. Então, nós estamos aqui como equipe para dar todo esse suporte, né? E como a Ana bem falou para a gente, sem suporte especializado a gente não segue, né, com o tratamento que a gente quer dar a um familiar que está doente, tá? Então, pessoal, eu vou finalizar a live, então acho que vocês já podem sair da live. Lembra de ficar mais alguns minutinhos antes de desligar, e mais uma vez, uma boa noite para vocês e muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Natália também. Bom, pessoal, Tchau. então, para finalizar, tchau, gente, boa noite. Para finalizar a live, não desliga, eu quero deixar um recado bem importante para vocês. No nosso último encontro, que vai ser realizado no dia 5 de julho, eu vou fazer um grande encerramento, mas só para quem estiver inscrito nesse mês da conscientização, tá? Porque eu vou fazer um evento fechado, apenas para esses convidados, né, que estão inscritos, para vocês vivenciarem uma sensação de distorção da imagem do corpo, ok? Então, é uma experiência muito valiosa para quem lida com os seus filhos, para quem atende e para
para pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto. Então eu vou presentear, além disso, algumas outras surpresas nesse grande encerramento. Então, aguardo vocês lá. Quem já está inscrito automaticamente já está convidado, e quem ainda não se inscreveu, é só entrar no link da minha bio para fazer a inscrição no evento, que é gratuito, é esse que vocês estão assistindo aqui. Então, conto com a colaboração de vocês para salvarem o conteúdo, porque precisa ser, né, ouvir de novo, que teve muita informação rica. Compartilhem com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com isso, que você vai falar, eu acho que essa pessoa pode receber essa ajuda. Compartilhem, curtem e deixem o comentário de vocês, que é muito importante eu entender o quanto essa live foi importante para vocês e como ela ajudou. Tá bom? E eu posso trazer algumas questões ainda nos próximos encontros que teremos. Então, uma boa noite a todos. E lembrando que nosso lema é: juntos ajudamos muito mais. Uma boa noite a todos.